Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o William Menezes e hoje a gente vai dar continuação aí na nossa playlist de link, tá bom? Vamos começar a introduzir a sintaxe de método e vamos aprender aqui alguns recursos do link. Hoje a gente vai trabalhar com o first or the full, last or the full e single or the full. E vamos aprender algumas particularidades ali que tem entre eles, beleza? Bom, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o joinha no vídeo, isso ajuda bastante. E vamos lá, sem enrolação, bora ver o que é essa sintaxe de método do link, né? Bom, vamos lá. A gente tem aqui algumas operações que a gente pode trabalhar, né? E vamos aprender algumas delas. Vamos manter as listas, né, as fontes de dados que a gente tinha anteriormente. Vou manter as duas aqui para a gente seguir um fluxo aqui legal. E vamos lá, vamos começar aqui com o first, tá? O nome aqui já diz, é muito fácil, né? First, primeiro. Então, a gente espera que ele traga aqui pra gente esse primeiro item aqui da nossa fonte de dados. Que no caso é a geladeira. Vamos fazer um teste? Vou colocar aqui, ó, var resultado, igual a gente estava colocando, tá bom? Resultado é igual a nossa lista produtos.first. Se eu fizer isso aqui e colocar aqui também, né, um console.writeLine, vamos colocar aqui, certo? Opa, aqui é que eu troquei de teclado, bora lá, esse tá aqui, beleza. Vou colocar aqui, ó, nome, certo? Colocar aqui um string interpolation, beleza. Aqui vai ser resultado.nome, beleza. Só pra gente ver aqui o nome do produto aqui. Vou colocar também o ID dele aqui, ID, tá bom? Resultado.id. Bora lá. Então é esperado que traga a geladeira pra gente. Bora executar isso aqui. Faltou um console.readline para travar o consolezinho ali pra gente não precisar ficar fazendo nada. Bora lá. Rodei aqui e olha lá, trouxe a geladeira pra gente aí. O ID dela é o 9, tá certinho, correspondendo aqui com a nossa lista. Agora, o first or the full, será que ele vai trazer algum dado diferente pra gente? Vamos colocar aqui e entender o que ele vai arrumar aqui. Acho que eu perdi o console aqui, deixa eu fechar ele. Beleza. Bora executar aqui F5 e vamos ver. Olha lá, o first or the full trouxe a mesma coisa aqui pra gente. Aí você deve estar se olhando e perguntando, tá, por que existe os dois então? Vamos lá, vamos entender. O first or the full, se o item não for encontrado aqui na lista, né, ele vai retornar para mim o valor default do tipo de dado, né, do tipo da minha lista aqui. Nesse caso aqui é um produto, né? O tipo da minha lista é um produto. Então ele retornaria o valor default aqui. Mas antes disso, a gente tem que entender um conceito muito interessante que existe aqui no C#, é que existe, né, uma variável por valor e uma variável por referência, né? Aqui, essa variável do tipo produto, ela é uma variável por referência. Então, o first or default aqui, ele vai retornar o valor default desse tipo aqui, que no nosso caso é nulo. Se fosse por tipo valor, né, ele retornaria o valor default daquele tipo. Se a gente considerar o tipo int, por exemplo, o valor default dele é o 0. Então aqui seria retornado o valor 0, nesse caso, se ele não encontrasse, né, na lista. Deu para sacar? É bem simples, tem mais conceitos sobre isso, a gente pode dar uma pesquisada depois. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, então, se ele não encontrar o item na nossa lista, ele vai retornar um valor default aqui que vai ser nulo. Só que nesse caso aqui, sempre vai ter um item na nossa lista. Então vamos introduzir mais um conceito aqui. Dentro desse first or default, a gente pode passar aqui dentro uma expressão lambda, né? Uma expressão lambda tem várias explicações sobre ela, mas resumidamente ela é uma função anônima. Para quem trabalha com JavaScript é fácil, então é só a gente fazer isso aqui, ó. X
que é o lado esquerdo da expressão lambda, né? Que são as propriedades dela. Aí tem o operador lambda, que é esse carinha aqui. E do outro lado é a expressão em si, que eu vou falar que x.id tem que ser igual a 70, por exemplo. Não existe esse id na nossa lista, é só para a gente simular realmente o valor default que vai vir aqui. Bora rodar o F5 aqui e ver o que tá rolando. Beleza, parou aqui pra gente. Se eu dar um F10 aqui, olha lá que legal. O valor veio nulo. Agora, e se eu colocar o first aqui? O que ele vai retornar pra gente, né? Vamos ver aqui, ó. Vou rodar a aplicação. E F10 aqui. E olha lá, ele trouxe uma exception aqui pra gente. Ele tá falando, ó, invalid operate exception. A sequência, né, não deu match no elemento. Ele tá falando basicamente aqui que essa condição aqui, não existe nenhum elemento que atende a essa condição. Só que o resultado aqui que a gente esperou foi diferente. O first, ele retornou pra gente uma exception. E o first default retornou o tipo default em cima da variável que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, então, a gente pode trabalhar de duas formas. Às vezes a gente quer coletar uma exception mesmo e fazer algum tipo de tratamento. Ou às vezes a gente quer coletar o tipo default mesmo da variável que a gente está trabalhando e fazer algum tratamento. Então a gente tem que entender essas duas diferenças. Beleza? Vimos aí o first default e a principal diferença entre os dois. Vamos agora para o last e last default, que vai funcionar basicamente da mesma forma, tá? Se a gente colocar aqui uma condição aqui, ó, last, é esperado que ele traga pra gente aqui o último aqui, que é o feijão, certo? Vou mandar um F5 aqui. Se a gente olhar lá, ele trouxe o feijão, que é o último da minha lista. E se eu fizesse o mesmo tratamento lá, colocar aqui minha expressão lambda x.id igual a 560 aqui, só para a gente diferenciar aqui, vou dar um F5, a gente vai ver e de novo, né, o mesmo erro, funciona da mesma forma, vai retornar uma exception pra gente. Se eu colocasse aqui o last or default, ele vai retornar aqui um nulo e não vai exibir nada. Vou colocar o breakpoint aqui para facilitar. Olha lá. E dá um F10, retornou aqui o nulo pra gente, tá? O tipo default aqui dessa variável, certo? Agora, vamos experimentar uma coisa aqui que funciona igual tanto pro last tanto pro first or default lá. Eu vou colocar aqui, ó, vou duplicar esse ID. Repara que eu tenho um ID 4 aqui no meio, vou colocar um ID 4 aqui no lugar do 1. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que esse ID que eu quero aqui é igual a 4. Qual dos dois você acha que ele vai trazer pra gente aqui? Esse daqui ou esse daqui? Considerando que estamos fazendo com last or default, tá? Vou rodar F5 aqui e olha lá. Ele trouxe a camiseta, que na nossa lista aqui, esse item que tá aqui embaixo. Por quê? Dentre esses dois itens aqui, a máquina de lavar e a camiseta, o último é a camiseta. Por isso que ele trouxe a camiseta pra gente, atendeu a nossa condição. Só que a gente pediu o último item. E se fosse o first? O que aconteceria aqui, ó? First or... Oh, meu Deus. First or default. Beleza. Vou mandar um F5 aqui. E... ele parou no... Parou não. Parar aqui. Opa. Terminalzinho aberto aqui. Bugou. Bora. Olha lá, ele trouxe a máquina de lavar, que nesse contexto aqui, ela é a primeira dentre esses dois, beleza? Então a gente tem que ter isso em mente. Mas você fala, poxa, William, eu não queria que na minha lista tivesse dois itens com ID duplicado. Isso aqui é uma inconsistência, é um erro. Eu não posso permitir esse tipo de coisa. Então, existe um outro carinha que facilita isso pra gente aqui, que é... Deixa eu ver se meu terminalzinho bugou aqui, tirar ele aqui. Que é o single. Se eu pegar aqui, ó, colocar o single e executar isso aqui, vocês vão ver que ele vai retornar um erro aqui pra gente. Olha lá. Ele tá falando que a sequência, né, a expressão que a gente colocou aqui, ela dá match em mais de um elemento. Ou seja, existe mais de um elemento que atende a esse ID aqui.
Se a gente fosse considerar que isso fosse uma inconsistência, a gente poderia tratar isso depois, tá bom? Então, o single funciona dessa forma. Se eu colocar a minha expressão lambda aqui dentro para atender a um determinado requisito, esse item ele não pode ser duplicado aqui dentro. Ele não pode, porque aí o single retorna aquela exception específica dele lá. Na realidade, essa é a mesma exception que a gente recebeu anterior, invalid operator exception, só que um erro específico aqui falando que contém mais de um elemento que atende a nossa condição. No demais, o single funciona da mesma forma como o last e o last or the full lá em termos de erro, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, o 50 e eu colocar aqui apenas o single, ele vai retornar a mesma exception pra gente, tá? Que é aquela exception de invalid operator exception, falando que não existe nada, né? Que atenda a nossa expressão. E se eu colocar aqui um single or the full, né? E executar aqui da mesma... Deixa eu fechar esse terminal que ele não tá fechando. Da mesma forma, a gente vai ver aqui que ele traz o valor de full, né? Nesse caso aqui, ele não trouxe nada porque eu coloquei esse operadorzinho aqui. Vou colocar o breakpoint pra gente ver. Olha lá. E ele vai trazer aqui o valor, ó, nulo, certo? Porque é single or the full. E se eu fizesse isso aqui, ó, vamos lá. Aí você fala, ah, William, beleza, você colocou fora. Mas e se eu colocasse o ID 4 aqui? O que o single vai fazer? Ele vai retornar o valor nulo? Porque, teoricamente, o single, ele permite que seja um único, né? O nome dele já fala, é único, não pode ter nenhum igual. Se eu colocar o ID 4 aqui, ele vai se perder, porque existem dois. Ele vai retornar exception ou ele vai retornar o nulo lá, o valor de full? Se a gente rodar aqui agora, bora ver o que ele retorna aqui pra gente. Vamos lá, vou dar o F5 aqui. E se a gente olhar lá, ó, ele retornou a exception também, tá? Então, o single or the full, mesmo que contenha aqui dois itens, né, com o mesmo ID, ele não vai retornar o valor de full. Ele ainda vai continuar retornando aquela exception, porque isso fere, né, o que esse método aqui é para o link, né? Ele é um único, não pode ter nenhum duplicado que respeitem aqui essa regra, tá bom? Então, é isso. A gente aprendeu aqui hoje, ó, vários métodos aqui, sintaxe de método, né? First or the full, last or the full, single or the full. A principal diferença entre eles, desse first e os que tem o or the full aí, aprendemos também aqui um pouquinho do que é as expressões lambda, tá bom? Essa função anônima aqui. E vimos aí algumas particularidades dessa sintaxe de método, tá? E mais uma coisinha para despertar a curiosidade de vocês. Essa sintaxe de método aqui nada mais é do que um extension method, tá? Se a gente olhar aqui, ó, ele é um extension, tá vendo? Ó, olha o símbolo aqui do Visual Studio. E ele respeita aqui, né, um tipo que a gente escreveu na hora de declarar esse extension methods. E para facilitar para vocês também, eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, sobre extension methods. Eu dou uma introdução sobre o assunto para facilitar para vocês, beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal. Espero do fundo do meu coração ter ajudado vocês um pouquinho. Valeu, até a próxima e tchau!